Irmãos, conversando, o bispo disse, né, os jovens com o pastor Lucas. Quero aproveitar e cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É hoje um dia de grande alegria para nós, porque iniciamos a escola dominical com a maior marca da igreja, que é ser aquela que recebe a vida para ser salva, transformada e preparada para ser levada ao céu. Nós temos grande, como eu sempre digo, estar ministrando se torna uma grande responsabilidade ocupada por grandes oradores, ministradores da palavra de Deus. A começar com a minha guarda, tendo nosso bispo, que é um teólogo por excelência. Meus amados irmãos, eu vou dividir duas partes da lição de hoje. Vamos dividir ela em dois grupos de assuntos que vamos trabalhar, e eu vou expor a lição, e após eu expor a lição, aproveitando ainda o tempo, eu vou conversar, apresentando. O lançamento foi sábado passado, na livraria Antioquia, mas hoje eu vou estar apresentando aqui na igreja o meu novo livro, Hermenêutica Pentecostal, e aí o bispo vai estar apresentando e orando por esta obra. Vamos então, neste momento, à lição de hoje, lição que trata sobre a unidade do corpo de Cristo. Quando nós vamos pensar e considerar que essa epístola, ela tem dois sentidos que nós temos que estar observando. Primeiro sentido é que ela é uma carta que ela desenvolve a ortodoxia da salvação. Se a carta de Paulo aos Romanos, ela desenvolve vamos dizer assim, o desenvolvimento doutrinário de uma teologia soterológica que Paulo desenvolve na carta aos Romanos, apresentando como que todo da salvação ver toda essa doutrina de uma forma prática, ou como podemos considerar, como que a salvação vai se efetivando, vai se concretizando e vai se tornando efetivada na vida de cada um que se torna o efeito da salvação, ou seja, Cristo. E se tornando salvo em Cristo, ele se torna um ecletói, um chamado. E se tornando um chamado, ele se torna chamado para onde? Para dentro. E se tornando chamado para dentro, ele foi chamado também, aí vem o termo eclesia, chamado de fora para dentro, não é? Então nós somos chamados de fora para dentro. E este, principalmente, texto dessa lição de hoje, o capítulo 4, principalmente, Paulo vai trabalhar a peculiaridade da eclesiologia, o sentido do que é ser igreja, que é corpo de Cristo. Utiliza alguns símbolos, algumas metáforas nesta carta aos Efésios para fazer comparações do desenvolvimento, da forma de todo o contexto, o termo ele apresenta a igreja como isso, ele apresenta a igreja como laos, povo de Deus, e apresenta a igreja como corpo de Deus. E aqui na carta hoje, então, ele vai utilizar, ele vai saber
os Efésios, bem em primeiro, justamente com a sua cada um com a sua posição social, cultural, eclesiástica, cada um com a sua raça, e a raça nós podemos pensar logo cultura, porém todos de um que eu sigo, mas nenhum membro ele independente. Uma analogia e uma citação do Dr. Martin Lloyd, um teólogo, na verdade, o seu desenvolvimento dentro da obra missionária como médico, e depois foi então professor e contribuir também teologicamente dentro do contexto da Inglaterra. E Martin Lloyd Jones, como médico, ele vai dizer o seguinte: olha, todo corpo, quando ele está sendo formado, ele está sendo ainda gerado, ele está lá na gestação, não é? Ainda é um feto, ele é uma célula, e surge primeiro a célula, e essa célula vai vir os filamentos, e cada filamento vai surgir de uma forma uniforme. A mão não vai surgir independente do braço, o braço não vai surgir independente do antebraço, o pescoço independente do tronco, mas todos os membros, todas as estruturas que formam o corpo vão se formando em uma uniformidade, uma sincronia. E aí que nós vemos como Paulo está tornando esse título e esse termo corpo de Cristo comparado à formação de uma criança ou à formação de um ser, do que todos os membros, toda a estrutura do corpo, ela é uniforme, ela possui, claro, as suas distinções, mas dentro das suas distinções existe uma unidade, porque ninguém ou nenhum membro do corpo vai funcionar sozinho, de forma independente, um depende do outro, e existe uma sincronia de um depender do outro, o braço depender do antebraço, não é? E Paulo vai exemplificando isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, e vai mostrar todos e todos estão sim corpo de uma célula, e essa célula nós trazemos agora o nosso Cristo, aquele que gera o corpo. E não é a célula como Cristo, o gerador do corpo, mas também aquele que conduz o corpo, porque é a cabeça. E Paulo coloca a cabeça, então, o corpo, a cabeça ao cérebro, o órgão que conduz o corpo, todo produzir, todo desenvolver as atividades que desenvolvem do cérebro. A cabeça da igreja, a cabeça do corpo, unido, o corpo com vínculos. E esse vínculo nos dá o sentido de estar ligado, elo, prometido, não é? E ainda vou pegar aqui a introdução, bem, lembrando que Kevin Hauser vai dizer o seguinte, que a unidade é o evangelho. Por que a unidade é o imperativo do evangelho? Porque quando Jesus está vivendo a sua ação, que é um diálogo com o Pai, não é? O Deus Verbo, o Deus Pai e o Verbo, Pai, em uma conversa, em um diálogo, ali uma explicação de uma forma que não pode até verificar o posicionamento
da Pai e unir ao Pai, e os dois serem a mesma essência. E aí ele fala, Pai, no João capítulo 17, 21, na oração que ele está fazendo, essa oração sacerdotal, para que todos sejam um. Ele não está falando para que todos, no sentido singular, todos sejam, cada um só, independente, não. Para que todos sejam um, no sentido de unidade. Para que todos sejam um para quê? Como tu, ó Pai, seja tu, ó Pai, está em mim. Isso em sentido de unidade, interligados, ligados totalmente, porque somos a mesma essência, a mesma natureza. E aí ele continua, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Nos ensinando aqui, temos que ter a mesma essência que ele e o Pai são, porque a mesma essência implicaria que nós teríamos que ter a divindade e a deidade, não é isso. Mas que nós temos que ter a mesma intimidade. E com ele tem dentro, todos os membros estão, dos membros outro, todos os membros sentem. Paulo fala isso em 1 Coríntios 2. Quem no corpo está com dor, todos os membros estão com dor. Quem no corpo está alegre, todos os membros estão alegres. Frasear. Se alguém no corpo está saudável, todos no corpo estão saudáveis. Se alguém no corpo está passando por uma aflição, todos estão passando por uma. E aí Paulo vai. Quem no caso tem a responsabilidade de ir e socorrer, de estar presente, estendendo a mão. Por quê? Porque isso é insanidade. O princípio da unidade está ligado ao amor. E não o amor é o amor faz o amor ágape, o amor caridade. Eu amo porque eu sinto a dor do outro, eu estendo a mão para o outro, eu olho para o outro, eu observo, e o amor de Cristo, ele não só está em mim, mas eu estou absorvido por esse amor. Esse é o princípio, e um dos princípios e elementos dessa unidade. E ainda na minha introdução, ainda quero colocar que o corpo, ele é símbolo da unidade da igreja, porque ele tem um sentido vital e orgânico. Essa unidade, ela traz vida para a igreja. E a igreja, no sentido orgânico, é um organismo. E Paulo compara, nós somos organismo vivo. E como organismo vivo, para que nós vivamos a verdadeira vida concedida por Cristo, precisamos do vínculo. E qual vínculo? A unidade. Por isso que ele vai colocar a unidade, vínculo, paz. Para a abordagem da lição de hoje. Nós começamos a observar o que Paulo está trabalhando de uma forma muito, vamos dizer assim, mais dogmática. Ele começa a trabalhar, abordando sobre vocação, não é? E quando ele vai trabalhar o termo vocação, ele está correlacionando esse termo vocação com o termo justamente eu, porque o termo que eu falei quando nós olhamos esse termo, nós vamos ver que a vocação é relacionada
com o chamado eficaz, com o chamado da salvação, porque a vocação seria a doutrina chamado salvífico. Como assim? Vamos explicar. O Senhor chama através do quê? Da sua palavra. Paulo fala aqui, para que haja salvação é preciso a palavra, não é? Como virão se não há quem pregue? É preciso a pregação, a palavra, e a palavra causa a salvação. Quando a palavra opera a vida da pessoa que está no contexto da pecaminosidade, da iniquidade, ela automaticamente, o que surgir ali no processo é o arrependimento. Então ela vai se arrepender. Depois ela vai se converter. Nesse processo, arrependimento e conversão, aí agora os outros é aí que nós vamos ver a doutrina da vocação. Por que doutrina da vocação? Porque agora, este que foi salvo, ele vai se identificar com essa salvação. Aí, Paulo, agora você tem que andar de forma digna da vocação, ou seja, se identificar com uma vida, com um testemunho. Aí vem o termo martiria, não no sentido utilizado por Lucas em Atos, de ser aquele que viu e ouviu, mas no sentido de identificar a resplandecência da presença de Cristo em mim. Eu viver como um chamado, como alguém que o Senhor retirou de uma vida pecaminosa para uma vida transformada. E aí eu testemunhar que eu sou transformado, estar vivenciando essa efetividade da salvação. A salvação não pode ser uma ortodoxia. Se a salvação for uma ortodoxia, ela vai ficar só na teoria, mas a salvação tem que ser uma ortodoxia, tem que ser vivenciada, praticada e ao mesmo tempo efetivada, retratada, e a forma de nós retratarmos é na nossa vocação. Ainda vamos para a vocação, como você se identificar como uma identificação de salvo, nós também podemos colocar como sendo uma identificação de salvo, a vocação, ela também está correlacionada com você apresentar-se como alguém que está em Cristo, está com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu não posso mais olhar para trás. Agora eu não posso mais voltar para trás, mas eu tenho que olhar para frente onde está o autor e consumador da minha fé. Esse é um princípio. E ainda o teólogo Wencher vai dizer o seguinte: a expressão como é significa que a vida do cristão deve se condizer com a excelência do chamado que ele recebeu de Cristo. Então tem que ser uma vida de excelência. Não que isso aqui está relacionado com prosperidade, não. Isso aqui está relacionado com caráter. Isso aqui está relacionado que ter uma vida agora de comprometimento com o Evangelho. E ainda a vocação também no sentido agora mais profissional, né? Quando eu preciso de uma vocação e pensa em vocação no sentido mais técnico, profissional, é aquela pessoa que ela possui seus dons naturais. Ela tem vocação para a música, ela tem um dom natural de tocar, ela sabe, ela conhece as notas musicais e consegue, muitas vezes, até sem fazer um curso em uma, vamos dizer assim, uma escola de formação musical.
aquele que toca assim, de uma forma, ele conhece os instrumentos. Aquele que ele pinta, ele não vê do artista plástico. Aquele que tem dons específicos para atuar em cada uma das atividades. Aí eu trago para o contexto o nosso contexto eclesiástico, aquele que foi chamado a servir, porque nós, na salvação, somos chamados para ser servo. Nossa vocação, servo. E aí eu vou utilizar no passado, chamado para ser Talmud, discípulo. E como discípulo, no princípio máter do Talmud era andar após o seu mestre, recebendo a poeira dos pés do seu mestre. Para quê? Para que eu viesse a me tornar igual a ele, absorver o que está nele. Então eu, como servo, tenho que me submeter ao senhorio de Cristo, submeter ao chamado de Cristo, submeter a propósito, servir e ser como alguém que está disponível para que ele me use, e para que ele me use conforme melhor lhe aprouver. E aí entra o exército, e aí que é o chamado para atuar no ministério. Primeiro chamado ecletói, chamado para dentro. Depois chamado para dentro. E aí eu vejo alguns de obreiros. Uma coisa que eu sempre exalto é que como obreiros nós somos obreiros de nós mesmos. Que dá de formação de obreiro, não dizer, mas confrontar. O seu sentimento é colocar o terno e a gravata e sentir de hoje eu tenho uma ação. A partir de hoje, Deus me deu para o ministério, eu sou servo, sou menor. Olha o que João Batista, e aí eu uso o princípio de João Batista nas minhas aulas. Importa que eu diminua, que ele cresça. O princípio dele, a glória é dele, só lhe deu glória. A glória não é para o homem, para Nilo, mas a glória se constitui para quem? Para ele que me chamou, sem eu ser isso chamada de graça, salvação pela graça, sem eu ser merecedor. Ele, olha, eu vou chamar, vou transformar, vou burilar, vou aperfeiçoar. No tempo do meu Kairos, utilizar e usar. A vocação também é chamado para a salvação, depois sou chamado para frutificar, dar fruto de justiça. Da nossa lição, Paulo a moral da vocação. Agora eu tenho que demonstrar uma ética, um caráter, uma moral de um verdadeiro, de uma vida transformada. Eu tenho algumas virtudes. E virtudes relacionadas a ela no espírito. Os elementos e os componentes conduzidos e
ministrados e inseridos em nós através da ação. E eu até, uma das coisas que eu trato no meu livro, a questão dos dons, e hoje nós queremos muitos dons, ou há um sentimento, há uma observância de buscar muitos dons, porque temos dons. Aquele que pensa que os dons é para si, não. Dons é para edificar o corpo. Então, dons, eu quero um dom. Aí Paulo confrontar, você está buscando o dom de profecia, o dom é muito maior que o dom de amor. E há muito sentimento, às vezes, de ter dom para poder ter uma posição, ou para poder ser superior, ou até se vestir, ou se revestir de um avental de santidade, de ser superior, porque eu tenho mais dons. Mas o mais importante aqui no contexto paulino não é os dons. O mais importante é os frutos do Espírito. Por quê? Porque os frutos mostram que eu sou cristão. Eu posso ter dom, posso, mas não ser cristão. Como assim? Eu posso ter dom e não andar de forma digna de cristão. Mas se eu tenho um fruto do Espírito, eu tenho o dom e ando de forma digna de um salvo e vocacionado por Cristo. Se eu tenho os frutos do Espírito, eu estampo a nova criatura que eu sou. E aí, esses 4 frutos aqui, são frutos para estampar, sou um vocacionado a Cristo. E eu até falava, meu irmão, um pastor, iniciava a lição, pastor, eu sei que o senhor vai ensinar, mas esse primeiro termo que está aqui, ele falava assim, esse primeiro termo tem horas que é difícil. Porque o termo mansidão, que é utilizado no grego, prautes, isso até como está apresentado do Longman, ele vai dizer o quê? Que por sentido de suportar todos aqueles necessidades, inclusive as suas termos, quer dizer, temperança e autocontrole. Então, Deus manso tem que ter controle, tem que ser temperante, ou seja, suportar os ataques, suportar aquelas circunstâncias, situações que eu não quero. Tá. Às vezes, até vou dar o exemplo que o irmão lhe deu. Uma pessoa faz assim, ela vai e não faz. Eu compreendo, perdoo, perdoada vez 7. Aí vou perdoar, dou uma nova oportunidade. Ele vai, pode até errar 10 vezes. E aí tem que chegar a hora que meu ele volta. E aí o que Paulo fala, mortifique a sua carne. Aí eu sou obrigado a mortificar a carne de Danilo, aceita, perdoa, mais verdade. Por quê? Porque não é hora de você explodir. Dá para explodir, mas você controla. Porque você é um servo em Cristo e humilde de coração. As adversidades, aceitar os ataques, é difícil. Ele pensa assim, salva, nova vida em Cristo e com Cristo. As adversidades acabaram, os problemas acabaram, porque é isso, até a mensagem tal de prosperidade, mas nós vivemos uma teologia diferente.
porque nós compreendemos que a Escritura fala que nós, como servos, precisamos ser testados. Nós, como servos, precisamos ser aperfeiçoados. E nesse processo de ser testado e aperfeiçoado, vai ter momento que você vai ser atacado. Vai ter momento que você vai ser confrontado, e vai doer, e você vai querer duvidar, e você vai querer ficar nervoso, até gaguejar, até orar, ou até vir a cometer um ato. Você tem que pensar, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, e tem que ser manso, porque foi manso e humilde de coração. Os fariseus vinham e atacavam ele, e revidava. Os saduceus vinham e atacavam ele, e ele não revidava. Pilatos até fez um discurso apresentando, mas Cristo também não revidou, porque manso e humilde de coração. Então a mansidão é difícil, mas é preciso. E ser manso, o Danilo não é mais o Danilo de hoje. E o de hoje. E aí Paulo vai um pouquinho mais à frente. Esse termo idade, no original, ele é escrito quer dizer a pessoa reconhecer que mesmo que ela conheça, mesmo que ela saiba, mesmo que ela tenha uma condição específica, um dom específico, que lhe coloque em uma posição, em uma condição de intelectualidade, uma condição social, uma condição cultural elevada, ela precisa reconhecer que nada é. Ela precisa reconhecer que aquilo que ela tem não lhe vem porque ela merece, não lhe foi outorgado porque ele é merecedor, mas foi-lhe outorgado porque Deus olhou para ele. Ah, mas eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado e fui eu. Não, foi Deus. Por quê? Porque quem te deu a intelectualidade, quem te formou em você o cognitivo, a capacidade de conhecer e desenvolver esse conhecimento foi quem? O Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, Ele me concedeu a elucidação, Ele me concedeu o conhecimento, e eu sou agora um desse conhecimento, um só administrador desse conhecimento. Então, eu tenho que reconhecer o menor. E tem uma coisa que eu considero muito linda, que eu ouvi uma vez de Russell Shedd. Uma vez eu cheguei para Russell Shedd, numa conferência que eu fui assistir ele ministrar, e no intervalo eu perguntei para ele, o senhor, uma pessoa tão douta, tão conhecedora e tão, vamos dizer assim, subciente ao mesmo tempo, possível ao mesmo tempo, como é difícil contra para mim falando que nós nem carne de fósforo. Aquilo é uma caixinha de fósforo. Caixinha de fósforo, caixinha de fósforo. Porque só funciona e só tem serventia depois fósforo ficado na caixinha assim. Então, eu dependo do Espírito de Deus, que faz o seu acender na hora que Ele quer, e o fogo acende na hora que Ele também decidir. Então, eu sou instrumento dEle, e a glória, a glória para Ele. E eu aprendi aquela manhã. Quanto mais glória, mais conhecimento você tem, menos você deve ser. Nós hoje estamos usando um termo
eu até conversava com o pastor Enoque sexta-feira, que alguns teólogos liberais estão até utilizando para espiritualmente ou teologicamente, e eu condeno, porque nós estamos relativizando a fé, se assim fizermos, e a fé não pode ser relativizada, que é o termo empoderamento. Tem pessoas hoje que às vezes dizem assim: eu sou empoderada. Ouviu essa terminologia para algum cantor, para algum jogador ou para algum personagem social? Ele é empoderado. Nós, igreja, não podemos aceitar esse termo empoderamento, porque nós não somos empoderados. O único que tem poder, autoridade, e Ele é empoderado, é Deus. Nós somos o que então? Revestidos. Por que revestidos? Porque Ele reveste a hora que Ele quer, e como que Ele quer, quando Ele quer. Vamos indo para concluir aqui a lição daqui a pouco. Longanimidade é um outro termo também utilizado aqui, macrotromia. Esse termo quer dizer clemência, resignação. Está associado com o quê? Com a misericórdia de outro para com o seu próximo. Ter, usar de misericórdia, paciência é suportar, aprender a suportar as adversidades, aprender a esperar. Paciência muitas vezes ocorre com o ministério. Você tem aquele afã de logo ser consagrado. Fui a diácono, quero logo presbítero. Não, espera o tempo de Deus. Sim. E a perseverança produz o quê? A experiência. E a experiência produz o quê? A esperança. Agora, vamos para a parte central da nossa lição de hoje, que é unidade do Espírito, vínculo da paz. Paulo trabalha aqui, irmãos, para nós sermos mais rápidos ou sintetizados por causa do horário que está avançando. Ele coloca primeiro os fundamentos da unidade do corpo: uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse seriam os fundamentos, e eu estou trabalhando primeiro os fundamentos para depois trabalhar os princípios dessa unidade. Porque os fundamentos, uma só fé, está relacionado à nossa crença. Fé no sentido de nossa doutrina, das bases basilares, ou fundamentos basilares da nossa crença, da nossa teologia, do que nós cremos, do que nós defendemos. Crença, fé como crença. Um só Senhor. Aqui Paulo está utilizando um termo lucano, porque Lucas utiliza muito no seu evangelho o termo Senhor, utilizando o termo Kyrios. Porque quando Lucas estava escrevendo o seu evangelho, ele estava convivendo socialmente com a questão que o povo vivia sob a opressão e o culto ao imperador. Porque o imperador é o único que utilizava, ou podia utilizar o termo Kyrios, para atribuir a ele aquela condição de que ele é soberano. Mas aí Paulo faz um contraponto. Soberano, Kyrios, não é para o soberano, Kyrios, não é para o Senhor nessa terra. O soberano Kyrios é para o Senhor que está na terra, mas é do céu, o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus, um só Senhor, um só soberano sobre nós, um só supremacia de nós. E aí depois também um só batismo, que é a ação do Espírito Santo. Espírito na
o ofício de convencer o homem do pecado, do juízo e guiar toda a verdade. E ele também de induzir o corpo, porque é o Espírito Santo que me introduz no corpo, que aí é o batismo pelo Espírito, que é a introdução do Espírito daquilo no corpo. Eu sou induzido no corpo pelo batismo. Que batismo vívico? Batismo pelo Espírito. Batismo vestimento natural. E tem o batismo pelo, que é o batismo salvífico. E o batismo salvífico aí tem dois sentidos também. E aí Paulo vai mais avante. O batismo do testemunho, que agora morremos para o pecado, que é feito no dia do batismo nas águas. Também agora um só corpo. Essa expressão só corpo foi cada, mas eu vou aqui retificar, colocando que uma só unidade, um só espírito, um só sentimento, uma só propósito, viver em comunhão, em unidade, em uniformidade. E nós temos que lutar hoje para extrair todos os elementos dessa unidade. Como os pastores ou servos de Isaac, lá no poço de Gerar, foi cavado por seu pai. Quando ele chega em Gerar, o poço está totalmente absorvido de barro, e ele vai com os seus servos cavar e tirar a terra para que corra ou verta águas correntes. Se existem questões que impedem a unidade da igreja, como discórdia, como inimizade, como contenda, como fofoca, como contrariedade, uma série de outras situações, nós temos a responsabilidade como lutadores, como promulgadores, como defensores da unidade de Cristo, do corpo de Cristo, de cada uma das pedras que estão obstruindo no poço, impedindo de o poço jorrar a água do Espírito. A água do Espírito jorra na igreja, que o corpo está vinculado em uma unidade. E eu concluo aqui a expressão, uma só esperança, Elfis, a esperança escatológica. 36 vezes Paulo utiliza esse termo para enfocar a esperança de Cristo, esperança do arrebatamento da igreja. E também, ainda, a última parte, o último versículo que ele explora a Trindade. É esse versículo para nós concluirmos agora, que diz o seguinte, esse versículo de Efésios 4, versículo 6, para nós refletirmos aqui, que um só Deus, que está em todos, sobre todos e por todos, está sobre todos, por todos e em todos, todos, o Deus Pai, todos, Deus Pai, todos, Deus Filho, e em todos, Deus Espírito. Una. Por isso, triunidade, a igreja é una, a salvação é una, a esperança é una, a fé é una e a nossa convicção é una. A casa de Deus, não por tempo passageiro, mas por um tempo que nós não temos a hora que Ele vai findar, mas esse tempo, mesmo sendo passando, nós aguardamos o momento de irmos para o tempo eterno, a eternidade. E eu agradeço a oportunidade, de estar aqui, e eu quero